Vamos orar pela palavra. Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco, Jesus, fala conosco. Queremos ouvir, ó Deus, a Tua manifestação naquilo que nós precisamos, naquilo, Senhor Deus, que nós buscamos. Senhor Deus, nós enchemos o nosso coração de vida, nós enchemos o nosso coração da Tua unção. Capacita-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra, a revelação poderosa do Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, ontem eu fui jantar na casa de uma família, e tempo de comunhão é tempo de você ouvir, é tempo de você se relacionar. Você pode ver que o Senhor dava uma grande importância na vida dos discípulos, na hora de se alimentar. A Bíblia fala que houve momentos que eles saíram para pregar a palavra, e quando eles voltaram, a Bíblia fala que tirou eles da multidão, para que eles tivessem tempo para se alimentar. Mas não era só a questão da comida natural, é porque quando você tem um tempo de relacionamento com alguém, você tem um tempo de conexão ali na hora das refeições. Então a refeição, ela tem essas expressões de conexão, de relacionamento. E ontem o irmão testemunhando para mim, eu fiquei tão impactado com o que ele estava falando. Aí terminou a palavra, eu falei, eu já sei o que eu vou pregar. E aí eu falei para a Gisele, amor, vamos embora que eu preciso mudar a palavra, Deus quer falar outra coisa amanhã. E ele contando a experiência que ele teve. Nossa, mas já engoliu 10 minutos meu aqui do nada? Nossa, tá bom, hein? Tá bom, entendi o recado. E aí ele contando da experiência que ele teve ele veio, eu não sei nem se eu podia falar dele. Deixa eu pensar aqui como é que eu mudo a história. Ele veio de uma situação muito sofrida na vida, e ele teve um pastor que investiu tudo que tinha na vida desse irmão. Esse pastor, ele fez uma coisa muito interessante. Ele desafiou a igreja a que todos trouxessem nomes para que orassem por pessoas, e eles colocaram dentro de um pote todos os nomes, e ele desafiou a igreja a fazer o seguinte, falou, agora é o seguinte, todos vão sair do seu lugar e cada um vai pegar um nome, e você vai investir tudo que você tem para que essa pessoa conheça Jesus. E aí, então, haviam vários nomes lá, ele contando que ele era um desses nomes que estavam dentro desse pote. Ele tinha problema com vício, uma série de coisas, e aí então o nome dele estava lá, porque alguém colocou, porque se preocupava com ele. E na hora de sortear o nome, o próprio pastor da igreja pegou o nome desse irmão. E durante 8 meses, ele visitava esse irmão, o pastor visitava esse irmão 3 vezes por dia. Era 7 da manhã, à tarde e à noite, todos os dias. E esse irmão, às vezes drogado, no meio de situações, ele levava esse irmão para ter as refeições na casa dele, tomar café da manhã, almoçar, jantar. E à medida que esse irmão me contava a história, ele começava a chorar por conta de se lembrar da vida daquele pastor. E aí ele contando aquela história, Deus começou a ministrar no meu coração. E aí aqui eu posso ministrar qualquer coisa que tenha a ver com encargo, com disposição, com intensidade, você viveu um evangelho realmente puro. Mas algo que tocou no meu coração foi, ele vinha de um contexto onde ele não teve a presença da família. Ele teve a ausência dos pais. Ele saiu de casa e foi morar na rua aos 10 anos de idade. E aí ele não teve o referencial na vida dele. Ele cresceu no meio do mundo, com os referenciais errados, com as situações do mundo, da rua. E aí ele não teve o que é a presença do pai, ele não teve a presença da mãe, ele não teve contato, ele não teve relacionamento. Mas o que eu fiquei pensando é que Deus levantou alguém para expressar o que ele não teve. Um contexto de família. E aquele pastor dedicou todo o tempo em função daquele rapaz, era um jovem na época, tinha acho que 18 anos de idade na época. E ele começou a ser restaurado e ver o referencial de família. E ele fala, pastor, todas as vezes que eu me lembro de família, eu me lembro daquele pastor, da família me acolhendo. Apesar de eu ser quem eu era, cheio de dificuldade, cheio de problemas, ele tinha filhos da minha idade, e ele me levava para a casa dele, a esposa me servia, e eles sabiam que mesmo eu não sendo uma boa influência para os filhos, eles nunca desistiram de mim. Obrigado, meu irmão. E aí eu comecei a pensar em Cristo.
E eu comecei a me lembrar porque Deus se revela a nós diante das nossas necessidades. Parece que o tempo inteiro, durante muitos anos, eu achei que eu tinha que parece que suprir as necessidades de Deus o tempo inteiro. Não, porque Deus quer que eu faça, Deus quer que eu fale, Deus quer que eu haja. E eu esqueci de receber muito tempo o que Deus tinha para me dar. Nada errado em você querer satisfazer o desejo do Senhor também, quando o Senhor te pede algo. Mas você já parou para receber também o que Deus quer te dar? Ele suprir as suas necessidades? Porque às vezes a gente acha que nós não merecemos, ou nós não precisamos. Mas Deus quer se manifestar na nossa vida, para trazer aquilo que nós não tivemos, para trazer aquilo que nós pedimos, para trazer aquilo que nós procuramos. Deus quer se revelar, e Ele deseja se revelar a nós. Ele busca encontros conosco, Ele busca um relacionamento com a gente, Ele busca situações para se revelar, em todo momento, em toda circunstância. Ele quer se revelar a nós, e Ele sempre se revela aonde é um ponto-chave na nossa vida. Se você não foi criado com seus pais, Deus vai trazer pessoas aonde Ele vai trazer esse lado paterno. Você teve problemas no casamento, Deus vai levantar a gente para ser um referencial no seu casamento. Você tem passado situações onde Deus quer se revelar nessas áreas. Você tem que prestar atenção, você tem que ficar atento. E aí eu comecei, durante muito tempo, eu estudei de forma repetitiva o Evangelho de João. E eu estudei, e é engraçado que todos os estudiosos falam que há 7 sinais nos Evangelhos de João. Todos eles são unânimes. Há 7 sinais no Evangelho de João. Porém, eu de uma forma humilde, quem sou eu para questionar esses homens de Deus? Mas eles deixaram de fora algo que para mim não é só um sinal. O que é um sinal? Você nasce às vezes com um sinal, Deus demonstra um sinal, mas a Bíblia diz que sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Então a Bíblia fala de sinais, mas eu acredito que no Evangelho de João tem algo que acontece de forma extraordinária. O problema é que ali naquela hora não teve um sinal visível aos olhos das pessoas, não teve um sinal que foi tão evidente, mas ali teve um selo de maravilha acontecendo, que é sobre a mulher samaritana, que é onde eu particularmente acredito que é o 8º. Então eu vou mencionar os 7 e vou falar sobre a mulher samaritana, combinado? Por que eu quero falar desses 7? Porque Deus se revela diante de uma necessidade especial nesses 7 momentos. O primeiro dele está lá em João, capítulo 2, os irmãos são familiarizados, que é a questão quando o Senhor transforma a água em vinho. Abre lá para mim, é só João, tá? João capítulo 2, versículos 1 em diante. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: ele não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metrates. Jesus lhes disse: enchei de águas as talhas, e eles se encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que Jesus faz ali de tão extraordinário? O que Jesus, aqui, há expressões aqui, a questão das talhas novas, a questão da expressão do Senhor alcançar os judeus, mas há algo aqui que é importante falar. O Senhor se manifestou no meio daquela festa, por conta de uma necessidade do casal. O Senhor expressou o amor e o cuidado, para que eles não fossem envergonhados.
Mas parece que não é tão importante isso para muita gente. Mas eu vou te falar, não era importante para muitos, mas para aquele casal, só para aquele casal era importante. Vou te contar o que aconteceu no meu casamento. Nós fizemos uma festa com que a gente tinha condições de fazer. E aí eu lembro que no dia da festa, a Gisele saiu com bobs. Sabe o que é bobs? Às vezes os mais novos não sabem o que é bobs. Existe ainda bobs? Ninguém usa bobs mais, não usa bobs mais, né? Hoje tem outras coisas, né? I'm so sorry, I'm so old. E aí então ela saiu com bobs na cabeça para comprar o frango, dia do casamento, eu correndo de um lado e ela do outro. E aí nós contratamos pessoas para fazerem a nossa festa, cozinheira, os garçons eram os discípulos nossos, todo mundo ajudando, correndo, arrumando as coisas. E aconteceu algo interessante na festa. As pessoas serviram a comida, mas depois, quando alguns foram repetir, a comida acabou no meu casamento. Mas aí todo mundo tinha comido. Mas eu fiquei um pouco intrigado com aquilo. Eu falei, gente, eu sou exagerado quando eu faço conta. E uma coisa que eu sei é medir porção por pessoa. E eu lembro que eu tinha comprado muita coisa, mas envolvido no casamento, ok. 4 meses passaram, estou na casa da minha sogra. Aí as minhas cunhadas conversando com a Gisele e tal, e aí eu estou na sala, de repente eu ouço assim, não, mas eu não quero que aconteça o que aconteceu no casamento da Gisele. Aí eu ouvi aquilo, olhei para trás e falei, mas o que aconteceu no casamento da Gisele? Irmãos, teve um silêncio mortal. Sabe aquele silêncio que ninguém ousava falar nada? Aí o que aconteceu? Aí eles foram me contar. A minha sogra, no final do casamento, ela passou na cozinha, porque a pessoa que havia sido contratada era da mesma igreja dela. E aí minha sogra, conversando com ela, mas e aí tal, as coisas acabaram, e tinha um pano em cima da mesa. A minha sogra falou, ela não sabe por quê, ela simplesmente pegou o pano e abriu. Quando abriu, a carne toda estava lá. Na verdade, a pessoa que a gente contratou não quis cozinhar. E aí, eu te pergunto, para quem são os noivos, é vergonhoso. Mas eu vou te falar uma coisa, quando Jesus é presente, Ele sempre se manifesta naquilo que você necessita. O que era importante para aquele casal? Não passar vergonha. Eles pediram alguma coisa? Não, mas a Bíblia fala que Jesus e os seus discípulos foram convidados para aquele casamento. Lembra de uma coisa, Jesus sempre vai se manifestar com sinais e maravilhas nas áreas que você necessita. Você precisa ter convicção disso. Ele quer se manifestar. Não importa qual seja a área, Ele quer se manifestar na sua vida. Capítulo 4, versículo 43. Dirigiu-se de novo a Caná de Galileia, onde a água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Olha só, volta ali. Volta no 46, por favor. Havia um oficial do rei, cujo filho estava doente. Próximo. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia, da Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Qual que era a necessidade aqui desse homem aqui, irmãos? A cura. Deus se revelar na vida daquele homem através de quê? Da cura. Aquele homem estava preocupado com o vinho, com a água. O que era importante agora para ele? A cura de quem? Do filho. O primeiro aponta para o Deus que
transforma. Agora nós temos o Deus que se manifesta, e a Bíblia continua dizendo, versículo 48, então Jesus lhe disse, porventura, não vide sinais e prodígios? Deus quer se manifestar com sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele queria o que, irmãos? A presença de Jesus. Disse-lhe Jesus, teu filho vive, pode ir. E o homem creu na palavra. Ele o que, irmãos? Creu. Isso mostra Jesus que não precisa de ser visível quando ele quer se manifestar. Ele não precisava ir até onde estava o filho. Ele só precisou mandar uma palavra, pode ir, já está curado. O que nós precisamos? De uma palavra. É isso. Pastor, eu não estou vendo nada. Ok. Pastor, parece que eu ando e não vejo nada acontecendo. Mas nada impede a manifestação de Deus, mesmo que você não veja. Mesmo que você parece que não está vendo nada acontecer, nós precisamos só de uma palavra. Qual que era a necessidade daquele homem? Era Jesus perto do filho ou o filho curado? Filho curado. E Jesus se manifestou na vida dele, de uma forma poderosa. Pode ir, ele vive. Nós só precisamos de uma palavra. Mas Jesus se manifestou na vida daquele homem, na necessidade dele. Capítulo 5 de João. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Jazia uma multidão enfermo, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. Próximo. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quanto tempo, irmãos? 38 anos esperando por uma oportunidade. Ele estava esperando que a água se movesse, porque tinha um anjo ali, e quando eles entravam, eles eram curados. 38 anos. Próximo. Jesus vendo-o deitado. Aí agora, o que não tinha nos 38 anos, irmãos? Jesus ali. Ele não estava encarnado ali, e aquele homem tinha uma necessidade, e quem chega para suprir a necessidade daquele homem? Jesus. Aquele homem está esperando 38 anos acontecer algo, e aí de repente Jesus chega e traz aquilo que ele precisa. O que aquele homem queria, irmãos? Ser curado. Ele só queria cura, falou, eu não quero mais nada, eu só quero ser curado. Próximo. Respondeu-lhe enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Próximo. Então Jesus lhe disse, levanta-te e toma teu leito. Deixa eu te perguntar, aquele homem precisava ser curado ou entrar na água? Ele estava mais preocupado, presta atenção, ele achou que a vida dele seria em função, quando eu entrar nessa água, a minha vida muda. Quando eu chegar nos Estados Unidos, a minha vida muda. Quando eu entrar naquela faculdade, a minha vida muda. Quando eu entrar no trabalho, a minha vida muda. Deixa eu te contar, quando você experimentar de Jesus, tudo muda.
Mas a expectativa dele estava em quê? Ah, não, alguém vai fazer, um médico vai ser levantado para fazer, vai acontecer um remédio agora que vai trazer cura. Deixa eu te contar, o que nós precisamos é de Jesus. Ele se manifesta na sua necessidade. A necessidade do homem não era água, era ser curado. Os irmãos estão me entendendo? João capítulo 6. Vai para o versículo 5 já para mim, por favor. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que estava para que fosse feito. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e peixes, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. O Senhor percebeu uma necessidade daquele povo. E é engraçado que aquele povo estava atrás de Jesus, ouvindo o pão vivo, sendo saciado no seu espírito. Mas quando o Senhor o libera, o Senhor percebe uma outra necessidade também. Isso fala que, além das suas necessidades espirituais, Deus também se preocupa com as suas necessidades naturais também. Deus se preocupa com aquilo que você é alimentado. Ele te alimenta com palavras, mas a Bíblia está falando também que Ele te alimenta com coisas naturais. É legítimo você querer coisas naturais, não é errado. Não fala de falta de alguém natural, isso não fala de alguém que não consegue ver Deus. Não, Deus olhou para aquelas pessoas e viu: olha, esse pessoal precisa de pão, está com fome, vamos dar pão. Deus quer te saciar naquilo que você precisa. E Deus viu uma necessidade, o quê? Natural, básica. Esse pessoal precisa de pão, vou dar pão. Esse pessoal está com fome, vou dar peixe. O Senhor se manifesta no que você necessita. Ah, pastor, mas será que é importante? Irmãos, eu vou te falar, se é importante para os meus filhos, se torna importante para mim. Se você tem um desejo, um sonho, irmãos, o pai, ele se sente realizado quando você conquista. Então pedir para o Senhor provisão, pedir para o Senhor uma realização mesmo que natural, pedir para o Senhor algo que você deseja, irmãos, não se sinta envergonhado, peça tudo para Deus. Senhor, eu quero trocar o meu carro. Senhor, eu quero trocar a minha casa. Senhor, eu quero prosperar. O Senhor está preocupado em dar pão. Ele já tinha dado alimento espiritual. Você acha que Ele não pode te dar o que você pede? Ele se manifesta naquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Deixa eu contar uma experiência minha, simples. Ano passado, no dia do meu aniversário, falar nisso, meu aniversário está chegando, prepara presente. Não vem com essa história, tá bom? Já começa logo, começa com essa história, pastor, eu sei que o senhor não se importa com isso, não, me importo sim, tá bom? Que conste aí nos autos. E aí eu estava tomando banho e eu fiquei pensando, falei, nossa, eu preciso comprar um perfume. Irmãos, diante de Deus que eu estou dizendo, eu pensei, falei, nossa, tem um perfume que eu usava quando eu era jovem, tem uns 2 anos atrás. E aí eu só pensei, irmãos, a coisa mais maluca. Aí eu fui almoçar na casa de uma família, a minha irmã estava comigo. Aí na hora de sair do carro, ela: Márcia, eu vou te dar o seu presente, porque você pode deixar ele aqui no carro, não precisa levar para ela. Minha esposa não está aqui para confirmar, porque ela viu. Pergunta para mim o que ela me deu de presente. Não, pergunta, vocês estão respondendo. Ainda bem que vocês me perguntaram. Ela me deu o perfume que eu desejei no dia.
Era uma coisa assim que eu viveria sem. Não posso viver sem esse perfume. Mas eu quero te contar, Deus também está mostrando que se preocupa com as coisas naturais da sua vida. É um Deus que é presente na sua vida e na minha vida. Por que não desfrutar do que Deus quer te dar? Capítulo 6, os versículos 16 em diante. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitando de um lado para o outro. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Continua. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Deus ali mostra que nada natural é tão poderoso quanto o extraordinário dele. Não é natural você sair andando sobre as águas. Mas os discípulos viram, peraí, mas um homem que tem autoridade para vencer a natureza, a força da natureza, eu confio num homem desse. Eu vou te falar, Deus vai se manifestar na sua vida com maneiras tão extravagantes, para que você não ande mais de forma natural. Você precisa ter as suas experiências com Deus. O que Deus estava fazendo ali? Olha, eu estou andando aqui, se eu sou capaz de andar pelas águas, você não tem noção do que eu posso fazer na sua vida. Quando Deus se manifesta num modo tão extravagante, em um nível tão sobrenatural, Ele está só indicando para nós: eu posso fazer coisas muito maiores do que só andar sobre as águas. Se andar sobre as águas, você já ficou tão excited, você não tem noção do que eu posso fazer na sua vida quando eu começar a agir. O que Deus estava mostrando ali? Olha para mim, você está encabulado em andar sobre as águas? Tô, Senhor. Você não tem noção, na hora que eu começar a agir na sua vida, o que vai acontecer. Se você já está tão perplexo com isso aqui, você não tem noção quando eu começar a agir na sua vida, Levi. Andou nas águas, andou. Você pega vídeos, tem vídeos na internet, daqueles mágicos, daquelas pessoas, andando sobre as águas e tal, aquela coisa toda. A gente já fica, nossa, como que a pessoa andou sobre as águas? Aquilo ali, irmãos, lógico que a gente sabe que é fake, mas o Senhor se manifestando aqui, é só para indicar para nós: eu vou fazer coisas muito maiores na sua vida, basta que você creia. Só você crê. Quantos creem que Deus pode fazer coisas extraordinárias? Eu creio, irmãos, porque é o seguinte, parece que é fora de contexto. O que tem a ver Jesus andar sobre as águas ali? Sabe aquelas coisas, mas peraí, tá bom, mas para quê? Para que isso aqui? Para mostrar que eu sou Deus Todo-Poderoso. Caminha comigo. Nosso Deus. E a Bíblia continua dizendo, capítulo 9, versículo 1. Não vou conseguir pregar o que eu quero, eu prego semana que vem. Estou só na introdução, hein? Está me dando mais 10 minutos agora. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Oh, meu Deus do céu, julgamento é uma coisa miserável na vida do ser humano, né? O cara nasce cego, e aí chega alguém acusando: quem é que pecou para ele nascer cego? Deve ter sido o menino, chutou a barriga da mãe no ventre. Alguém é culpado? Sempre tem que ter um culpado. Sempre alguém procura culpado. Por que está acontecendo isso? Ah, talvez, será que esse pessoal realmente é fiel?
Será realmente que esse rapaz está fazendo o que é certo? Tem pecado envolvido. Sempre parece que as pessoas querem acusar. Tem alguma coisa, é Deus pesando a mão sobre ele, é Deus pesando a mão sobre ela. Sempre parece que quando alguma coisa der errado na vida de um crente, parece que está pagando. Bate o carro, você é dizimista? Acontece alguma coisa, você não é fiel. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E os seus discípulos, próximo, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele o que, irmãos? Então quer dizer que as circunstâncias adversas vêm para quê? Para manifestar o quê? Glória de Deus, poder de Deus. O pastor não se manifestou ainda, mas vai se manifestar. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Então quer dizer que aquela situação não foi para mostrar a maldade, não foi para mostrar o pecado, foi para mostrar o quê? Poder de Deus, vida de Deus. A vida daquele rapaz, por mais triste que tenha sido, era Deus falando para ele: quando eu manifestar na sua vida, eu vou te restaurar por completo, meu filho. Sabe, na hora que ele me contou a história dele, eu fiquei perplexo com aquilo. Falei, como que pode uma história dessa? Mas sabe, é para que se manifestasse vida. Hoje ele tem uma família abençoada, ele tem uma família estruturada, filhas abençoadas. O que é isso? É Deus se manifestando na vida dele. Quantos querem receber essa manifestação? Eu quero receber. Capítulo 11, irmãos, vai começar o próximo culto daqui 10 minutos, não vou pregar ela toda, eu prego semana que vem, o que eu quero pregar, eu quero falar sobre a mulher samaritana. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, próximo. Esta Maria, cujo irmão Lázaro era enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, próximo. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Irmãos, isso aqui dá um nó na cabeça. Você vai deixar enfermo alguém que você ama, se você tem autoridade? Você deixa alguém que você ama enfermo? Não. Mas a Bíblia fala: aquele que tu amas está. Jesus tinha poder e tem poder para tirar a enfermidade? Mas engraçado, no amor de Deus, Deus permitiu a enfermidade, mas a Bíblia fala que lá na frente, depois ele trouxe ressurreição para quem? Para Lázaro. Ele trouxe então uma manifestação de uma glória muito maior, porque às vezes a gente se pergunta: Senhor, por que o fulano é assim? Por que está acontecendo aquilo? Se o Senhor me amasse mesmo? E aí tem assim, há pessoas que não colaboram tanto. Se Deus chamasse mesmo, ou se Deus fosse real, se Deus fosse Pai mesmo, se Deus existisse mesmo, não aconteceria isso na sua vida. Não tem amigos que chegam e falam assim? Não há pessoas que chegam e falam: cadê o seu Deus? Eu não sei se Deus existe. E as pessoas às vezes vêm assim, com ar, eu não sei, acho que Deus não é tão bom assim. Mas a Bíblia fala que o Senhor, indo para ressuscitar Lázaro, a Bíblia fala que o Senhor chorou. Ele se compadece. Só 3 vezes na Bíblia você vê lágrimas do Senhor sendo expressas, uma dessas é aqui. Mas é engraçado, ele sabendo que ia ressuscitar Lázaro,
Mesmo assim ele chora. Irmãos, e a Bíblia fala, porque ele se compadeceu de Maria, Deus sempre vai se manifestar na sua vida. Não tem nenhuma área na sua vida que Deus não se manifeste. Ele se manifesta em todas. Todas. Por que ele chorou? Porque ele sabia que o pessoal não estava entendendo a autoridade que ele tinha. Ele se compadeceu de ver aquela família sofrendo. Deus sempre se manifesta aonde é o ponto necessário na sua vida. Deus sempre se manifesta aonde aquilo é importante. Lázaro era importante para a família, mas o testemunho de Lázaro, a Bíblia diz que judeus se converteram. Deus tinha um propósito na vida daquele homem muito maior do que ele poderia imaginar, e Deus se manifestou na vida dele. Irmãos, eu não sei o que você vive, eu não sei o abandono que você teve, eu não sei nada sobre você, não sei nenhuma crise que você passou, eu não sei nenhuma dificuldade que você viveu, mas eu posso só te falar uma coisa: Deus vai se manifestar em todas as áreas da sua vida. Isso não é frase de efeito, eu vou te falar, eu creio no que a palavra de Deus diz. Mesmo que você não veja, Ele vai se manifestar. Os propósitos do Senhor são sempre maiores. Às vezes não faz sentido para a gente. Senhor, não faz sentido isso aqui. Não consigo entender, Senhor. Como que uma criança de 10 anos vai para a rua? Não consigo entender. Eu não consigo entender como que pais não foram atrás daquela criança aos 10 anos de idade. Eu não consigo entender o que uma criança viveu aos 10 anos vivendo naquela rua. Não consigo entender. Não consigo entender. Mas sabe, Deus colocou alguém para expressar na vida daquele homem o que ele precisava experimentar de Deus. As circunstâncias que têm acontecido com você, o vinho que acabou, o filho que está doente, você que está coxo que entrar naquela água, a multiplicação dos pães e dos peixes, todo esse cenário, o Senhor andando sobre as águas, Deus ressuscitando aquele que você ama. Irmãos, eu só posso crer em uma coisa: Deus vai te cercar de todos os lados para saciar o que você precisa. Deus vai te surpreender, Deus vai te suprir. Você vai ficar de tal forma, falar: Deus só pode ser o Senhor. Quantos querem pedir para Jesus hoje, falar: Deus, eu quero. Às vezes você faltou referencial na vida, às vezes você não sabe como lidar, às vezes você não sabe ser filho, você às vezes não sabe ser pai, às vezes você está passando uma dor imensa. Só pede para Jesus, só pede assim: Jesus, manifesta na minha vida, só manifesta na minha vida, Jesus, é o que eu preciso. Espírito Santo, eu oro para que haja a manifestação do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, nas áreas que os meus irmãos tanto procuram e necessitam. Deus, eu oro, Jesus, para que a glória do Senhor seja tão grande. Senhor Deus, o Senhor é Deus que mostra o caminho e os teus desejos. Eu oro essa manhã, Pai poderoso, Pai vivo, Pai restaurador. Os meus irmãos clamam em uma necessidade, e o Senhor sabe qual é a necessidade. Assim como o Senhor tocou na vida daquele homem, restaurou aquele homem, e ele tem hoje um testemunho, Senhor Deus, eu peço que cada um aqui tenha um testemunho, Senhor Jesus, de vida, de milagre, de poder, de unção, de graça. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor manifeste de forma poderosa
sobre os filhos, sobre o casamento, sobre os projetos, sobre a saúde, sobre a eternidade. A tua graça abundante sobre cada um aqui, Jesus. Manifesta. Pede de forma simples, irmão. Só pede. Fala: Deus, eu sei que o Senhor é Deus que se preocupa comigo. Eu sei que o Senhor se preocupa, Deus, em trazer aquilo que eu preciso. Pede para Deus. Se é pão, pede pão. Se é vinho, pede vinho. Se é cura, pede cura. Se é o sobrenatural, pede o sobrenatural. Se é a ressurreição, pede. Mas pede para Jesus qualquer coisa. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu sou Deus que manifesto na sua vida. Eu sou Deus que opero na sua vida. Só pede. Eu farei. Eu farei. O Senhor te diz: Ele fará. Oh, meu Deus, não deixe essa palavra sair vazia aqui não, Senhor. Que essa palavra possa encontrar o coração necessário, Senhor Jesus. Deus fará, Deus fará, em nome do Senhor Jesus. Você crê que Deus faz, irmãos? Glória a Deus. Então, domingo que vem eu já vou pregar, vocês já sabem, eu vou falar sobre a mulher samaritana. Espero vocês às 10h30. A gente vai ter o próximo culto, então, começando agora em 1 minuto. Feche seus olhos, deixa eu abençoar você. Eu abençoo você, sua casa. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor nos ouve. Essa palavra é viva, transformadora e eficaz. Eu abençoo você, declaro uma semana poderosa, extraordinária, transformadora, cheia de alegria, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.